Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia. Que o Senhor possa nos dar um dia coberto de paz, de tranquilidade. Quero deixar uma meditação da palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida nesta manhã, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 7, que diz: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado de toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor de sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Meus irmãos, diante de tantas indecisões humanas, diante dos homens que estão neste momento referente a decisões que têm que ser tomadas e eles não têm, na verdade, uma referência ainda certa e coerente diante do fato que nós estamos vivenciando. Muitas vezes isso também traz dúvidas aos nossos corações. Muitas das vezes isso traz temor e medo, né, na população e nós também. Mas precisamos observar o que as Escrituras nos diz, o que a palavra de Deus nos diz diante destes momentos. Nós percebemos aqui no livro de Efésios, capítulo 3, que há uma vontade soberana diante de todas as coisas. Quando olhamos para o verso 5, ele vai dizer: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Precisamos entender que estamos, meus queridos, na vontade de Deus. E é esse o nosso desejo, pedir a Ele que estejamos no centro de sua vontade. Não precisamos ficar ociosos, não precisamos ficar temerosos, porque estamos diante da sua graça, estamos diante desse favor imerecido, estamos diante desse seu cuidado que é soberano, porque Ele mesmo nos escolheu, Ele mesmo nos predestinou, Ele mesmo nos fez como filhos, né, como filhos adotados e como assim filhos pelo segundo beneplácito de sua vontade, para ser utilizados para o louvor de sua glória. E ele derramou com abundante graça e sabedoria e também prudência sobre nossa vida para vivenciarmos isso, para vivenciarmos o seu amor, para vivenciarmos assim a sua vontade, porque é desta forma que ele nos faz. Ele nos faz sermos seus herdeiros. Ele nos faz ser assim destinados a uma vida de redenção através do seu sangue precioso. Não há nada mais precioso do que o sangue de Cristo. Foi com este sangue que ele pagou a nossa dívida, foi com este sangue que ele nos redimiu, foi com esse sangue que ele nos trouxe para o centro da sua vontade. Então acalme seu coração nesta manhã de hoje, não tenha medo. A palavra de Deus vai dizer no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pelas orações, pelas súplicas, com ações de graça. Coloque diante de Deus sua ansiedade, coloque diante de Deus suas preocupações, confie nele, porque ele está movendo este mundo para o centro da sua vontade. Mateus também vai dizer, capítulo 5, capítulo 6, aliás, verso 25, portanto eu te digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou que beber, e nem o vosso próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Então se apegue a esta palavra nesta manhã. Confie nele. Saiba que ele
os seus olhos estão sobre os seus filhos, e não tem um pai que quer ver seu filho sofrendo. O pai quer ver o seu filho em um estado de alegria, em um estado de bonança. Então, meus irmãos, fique com essa palavra. Acredite que os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. Amém? Tenha um bom dia. Fique na paz de Deus.